Hey, hey, hey. Ok, Coutinho, podes dar a tua palma. Ah, é. Tu queres o gajo das palmas? Não faças isso, mano. Não faças essa merda. Como Bate não? só uma. Ah, Bate ok. uma, mano. Bate uma. É mais fácil de ver lá no Ok. cenas, no primeiro. 3, 2, 1. Pessoal, sejam bem-vindos ao Duas Treta. Bem-vindos, pessoal. Mais uma vez. Mais um episódio. Mais um episódio. Juro-te que pensei que estávamos ali mesmo. Género, pá, é desta que vai com o caralho. Não. Não, estou a brincar. Não. Nunca na vida. Nunca na vida. Depois de uma Isso. pausa forçada por mim, não é? Uma semana a mais do que deveria ter sido. Palhaço. Eu admito, falhei. Mas estamos aqui, de volta. Como o Emanuel Francês, mais uma vez. E hoje vamos falar sobre Ricardo. O que é que vamos falar João, hoje? diz tu. Eu não sei, eu faltei da outra vez e hoje estou aqui só porque senão pois. ficámos mesmo chateados. Levaste falta, sabes? Ok. Levaste falta. Tem de E desta vez levou falta de material. Não trouxe material, mano. Trouxeste material, deixaste em casa. Pessoal, Exatamente. vamos falar sobre a China. Exatamente. Se calhar vocês também já ouviram falar sobre eles. É um conceito interessante de se falar sobre Um a China. conjunto. Acho que é uma cena que é tipo uma espécie de yoga, acho eu. É. Que agora está bem na moda. Ali. É uma cena asiática, isso É. E é uma merda. É uma merda. É uma cena. Começa. PG logo. Eu não estou a dizer que a China é uma merda. Mas também não está a dizer o contrário. Não é muito Não estás a fixe. dizer que não Eu é. vou ser sincero, eu não sou muito fã. Mas é o país mais populoso do mundo, como toda a gente deve saber. Já foi o mais populoso do mundo. É sério? A Índia está-se a aproximar muito. Pois. A Índia está-se a aproximar muito. Mas Ok, continuam a ser. Pensei que estavas a dizer, já teve maior porcentagem Não, de população mundial. Possivelmente, muito Se calhar possivelmente. já. O crescimento populacional da China abrandou. Eles continuaram a crescer, Não, mas abrandou bastante. Não, Quando desde comparado, o- por exemplo, com países africanos ou com, por exemplo, com o Bangladesh, com a Uhum. Índia, com o Paquistão. Não é ironicamente, não, mas muito curiosamente, é para tu perceberes que é quase uma coisa de ADN mesmo, que é a Índia é o segundo país com maior população do mundo. Sim. E depois, os outros dois países que estão ao lado da Índia e que faziam parte historicamente e Dos países mais culturalmente populosos do e mundo. demograficamente não, mas partilham uma identidade demográfica Com a Índia? com a Índia, o Paquistão E e o o Bangladesh, Bangladesh. também são dos países com mais população do mundo, São. o que é absolutamente fascinante. Não, por alguma Porque isto razão não, é aquilo- não pode ser uma coisa tipo, não é uma coincidência. Não, basicamente. por alguma razão o subcontinente indiano, que é aquilo que é chamado, tem tanta Sim, gente, é o subcontinente tem indiano, tanta exatamente. gente que é chamado de um subcontinente dentro da Ásia. Assim, mas não é por causa de ter muita gente, é mesmo geograficamente falando, é um subcontinente aquilo. Como assim? Tem a ver com Ok, pessoal, vamos mudar o episódio afinal sobre a Índia. Sobre a Índia. Aliás, não vai ser sobre geografia mesmo. Não, aquilo, imagina, é um subcontinente de acordo com a categorização geográfica para O que continente. quer que isso seja, ok. Obviamente que eu não estou ciente disso, mas é um subcontinente que tem a ver com a forma como Eu pensava que era do facto de ter imensa gente, porque Não, aquilo, não, se tu não. somares Bangladesh, Paquistão e Índia, estás a falar de tipo 1 bilhão e 600 a 700 milhões, uma coisa assim. género. É De pessoas, muito perto disso. é Muito à volta disso. 1.8, é uma coisa assim. É para 1.8, porque Yeah. os outros dois têm quase 200, um deles acho que tem mesmo 200 milhões, foda-se. E o outro acho que também tem à volta disso, tipo 100 e tal. E a Índia tem 1.3, por isso. Mas pronto, estávamos a falar aqui mesmo. Este episódio era sobre a Índia. Estamos a não falar era? do outro país com boa de gente, Massivo, yeah. que é Pronto, a a China China. tem 1.4 mil milhões de pessoas, A China? sim, dentro das suas fronteiras. Agora imagina fora. Porque os chineses ok. também devem ser tipo são uma grande minoria em muitos sítios, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos. Uhum. São uma grande São imensos. Chinatown, aquela coisa toda. E os chineses é um povo de imigrantes também. A sério? Historicamente há muita imigração para dentro da China? Ou está a falar de Para imigrantes fora. para fora? Para fora. Ok. São emigrantes. Os Ok. chineses são muito emigrantes. Quer dizer, é uma coisa muito do século XIX e XX, claro. Uhum. Mas também a imigração é uma coisa muito do século XIX e XX. Imigração em massa. Não, Antigamente não era emissão, não era imigração, era fluxos migratórios. E agora no século XXI,
Pelo menos é uma coisa agora. de que eu. Numa questão, uma coisa em particular em questão dessa imigração. Que é uma coisa que, por exemplo, aqui em Braga, e quem estiver na Universidade de Minho percebe facilmente isso, há muitos chineses. Há muitos programas de intercâmbio deles virem estar para fora com o Instituto todo lado. Confúcio Não, mas e para tudo todo mais. lado, para todo Sim, lado. sim, sim, para todo lado. Para todo lado. Lisboa, Estados Unidos, tudo. Literalmente pelo Europa mundo toda. inteiro, em todas as universidades do mundo, quase Eles têm que existe o despachar, Instituto mano. Eles têm que Confúcio. despachar. É, exato. Eles têm tanta gente que têm que despachá-los. É uma estratégia de desenvolvimento. Há quem diga que é uma estratégia mais bem desenhada do que a suposta estratégia muçulmana. É assim, faço aqui só um parênteses, supostamente há quem acredite que existe uma estratégia bem pensada Muçulmana para dominar o planeta. Para dominar o planeta através de uma cena tipo como a Rússia supostamente fazia, de sleeper cells. É infiltração e pronto. Ficas lá, eventualmente. Não te esqueces dos valores, porque imagina, se reparares, as populações muçulmanas e as populações chinesas têm um bocado, pelo menos em muitos sítios, aliás, no geral, tem uma coisa que é, não se integram tanto. Não há tanta aculturação. Existe mais a própria chineses e muçulmanos? Não. Os chineses e os muçulmanos para as comunidades endógenas. As culturas não conseguem penetrar a cultura deles? Não, é isso? Sim. Okay. Imagina, eles acabam por fazer um esforço consciente de se manter à margem das outras culturas, porque, pelo menos, se calhar, esta é a impressão que eu tenho. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Pelo menos em Portugal vê-se muito isso. Eu acho que às vezes o mundo ocidental em geral perde um bocado a perspectiva de que esta conversa de receber pessoas de outras partes do planeta no teu país, deixá-los ficar e absorver partes da cultura para a tua cultura é uma coisa europeia e ponto final, e americana. Sim. Na China isso não acontece. Na Índia não acontece. Na Rússia não acontece. Isso é uma das coisas que vamos falar hoje. Exatamente. Ok, pronto. Então, que mais coisas é que vamos falar? Eu não vou já passar por isso, porque acho que quero fazer aqui uma mini introdução à China, porque acho que faz sentido as pessoas terem um bocadinho de noção do que é a China. Pronto, como a maioria das pessoas devem saber, a China é um país comunista. Possivelmente o único grande país comunista do planeta. Aliás, não é possivelmente, é efetivamente o único grande regime comunista do planeta. Agora que a União Soviética caiu, exatamente, há uns bons anos, há umas décadas, historicamente é agora. Exatamente. E o Partido Comunista é uma ditadura, pronto, eu vou já dizer aqui, não é governo nenhum, é um governo totalitário, único, totalitário, exatamente. Não é democrático. Exatamente. Porque é que comunista. exerce jurisdição sobre todo o território chinês, mas que dá autonomia especial aos territórios de Hong Kong e Macau. Hong Kong, antiga colónia britânica; Macau, antiga colónia. É só esses dois? Não há mais cidades-estado que partilham desse sistema? Nope. Tinha a impressão que eram umas 5 ou 6 cidades-estado. Não. Mas se calhar isso já foi devolvido. A autonomia especial são esses dois. É Hong Kong e Macau. É verdade, sim senhor. Eu vi recentemente também por causa de outra coisa que vamos falar mais à frente. E estão em contenção desde o final da Segunda Guerra Mundial com Taiwan, que são nacionalistas chineses. Exatamente. Que formaram um governo de índole não comunista, índole mais capitalista, mais de direita, na Ilha Formosa, agora chamada Taiwan. Yeah. Pronto, também dar aqui um parentezinho. A China é uma das civilizações, pronto, todas as correntes que existiram na China, olhando para a China como esse conjunto de tudo que foi acontecendo naquele território histórico, é um berço da inovação da tecnologia, da agricultura e medicina. Foram imensas coisas inventadas pelas dinastias, pelas populações chinesas, as dinastias Han, essas coisas todas. Não sei porque é que quis incluir só aqui a dinastia Han, mas não importa. E China e tudo não mais. É a dinastia Han. A Han é a etnia deles. Exatamente. Os chineses Han. É a dinastia Qin. Q-I-N. Por alguma razão lê-se Qin. Mas ok. O Q de Quaquá está romanizado para Q de Quaquá, mas lê-se Qin. Ok. Xiaogo. É engraçado. Por exemplo. Eles têm várias coisas. O Z também, o romanizado Z lê-se Tse. Tse, yeah. Mao Zedong. Mao Zedong. E pronto, e hoje em dia a China é muito provavelmente, aliás, não é muito provavelmente, é efetivamente o maior rival dos Estados Unidos a nível económico e militar. A nível militar estão-se a tornar.
Faz estão-se a faz tornar. parte do plano deles para 2049. Certo. Dentro daquela. Exatamente. Eles fizeram um layout e. A nível aliás, económico, não, é engraçado. A nível económico, é sem dúvida absolutamente inquestionavelmente nenhuma. dos Estados Unidos e a China em termos Sim, é de assim, produto interno bruto. a não estão ser que tu longe. consideres a União Europeia um rival Não, dos Estados Unidos. não concordo. Então, Não, então é a não, China. porque não são um governo, não são um Estado. Então, quanto isso. Sim. Porque senão depois também podias dizer a NAFTA ou a ASEAN, essas coisas todas, porque são tudo. Estão todas mais ou menos. Estão mais ao nível da União Europeia do que a União Europeia está ao nível, por exemplo, Da dos China, Estados claro. Unidos ou da Claro, China. claro, claro. A União Europeia não é um país. Felizmente. Felizmente. João, para de revelar as tuas posições. Ah. Estou a brincar. Pronto, isto era a minha introdução à China. Se tu quiseres acrescentar alguma coisa, e se o pessoal achar que nós não falamos de alguma coisa que tem interesse no que toca à China, pronto. A China tem vários dialetos, tem várias populações. É assim, essas aquilo coisas é todas. gigantesco. Nós vamos falar de uma em etnias e tudo. específico. De qual? Ok, faço já aqui a coisa. Dos uigures, Uhum. que são uma das etnias do território oficial chinês, da província mais a oeste. Acho que é a oeste. Que é basicamente, praticamente, aliás, aquilo não é praticamente, é efetivamente a Ásia Central já, Uhum. e que são o povo, imagina, eles são um povo túrquico, eu acho que é túrquico que se diz. Xinjiang, não é? Xinjiang. Xinjiang, acho eu. Sim, Xinjiang, que é a província onde os uigures estão principalmente. Eles também estão noutra província, que acho que é em Harun, assim uma coisa do género, mas principalmente na província de Xinjiang, que vai ser uma das coisas que nós vamos falar imenso. Porque os uigures, como eu estava a dizer, são populações, são um povo muçulmano e de descendência, eu não sei como é que se diz em português, mas eles não é turcos, é turquitos, não é? Turquic. Yeah. Basicamente é os, Assim, como estavas a falar há bocado, os verdadeiros povos turcos. a província de Xinjiang é o Faz fronteira noroeste. com o Turcomenistão. É acho eu. basicamente o noroeste da China. Exatamente. Faz exatamente Pronto. Turcomenistão por aí, por esse lado dos Exatamente. Cazaquistãos Os e questões. essas Eu coisas. chamo-lhe os questões. A terra dos Exatamente. questões. Exatamente. Que é a terra dos países, basicamente, porque questão é país na língua deles. Por isso, tal coisa, aquilo de chinês, Imagina, lá está. nem sei bem o que é que tem. Assim, lá está. Não, é esse o problema. Aliás, não é esse o problema. É exatamente isso que eles querem fazer. É exato. Não, é essa a questão, é aquilo como é tão. Eles querem, imagina, eu no outro dia estive a ver uma coisa sobre, pronto, uma jornalista britânica, descendente de chineses, que fala chinês, foi a Xinjiang, turismo, e pronto, ela aproveitou, andou ali à socapa, porque aquilo isso também vamos falar, mas fica já aqui a dica, Xinjiang é uma mini Coreia do Norte. Tornou-se isso ao longo dos últimos anos, sim. Muito. E basicamente ela lá foi um bocado, pronto, mal entrou lá em Xinjiang ou foi logo prescrutada completamente. E uma coisa que aconteceu é que ela estava a falar, por exemplo, com uma chinesa num comboio, numa viagem de comboio, e aquilo que aconteceu foi exatamente isso que ela estava a dizer. A própria chinesa dizia que o que o governo está a fazer é que é necessário para o bem-estar da sociedade chinesa que haja como é que eu te digo? Um controle, vá. Uma standardização do povo chinês, da cultura chinesa. Harmonia na cabeça deles, Homogeneizar, vá. De basicamente. certa forma. Ok. À força. Ok, um nível genético, social, harmonia à cultural. força. Engenharia social pura e dura, reeducação através do trabalho. Pô, Re-education through labor. Reeducação, exatamente. Campos de reeducação. Que é uma coisa que acontece imenso nas ditaduras. Tanto de esquerda como de direita. Vão tomando nomes diferentes. Sim. Arbeitmacht. Um é Arbeitmacht frei. Campos de concentração. Aliás, os campos de concentração nem são de reeducação. São mesmo de limpeza. Assim, ganharam eram campos de trabalho, não é? Sim, trabalho forçado. Mas nos regimes comunistas fazem uma coisa diferente, que é a reeducação através do trabalho. Exatamente. É lavagem cerebral, porque imagina, As o que acontece é gulags mesmo russas isso. e tudo mais. Yeah. Como não há uma ideia tão grande de nacionalismo, Não, tem a ver com essa... com uma natureza, vá, do comunismo de... subversão da e tradição, mesmo dessas coisas todas, de forma a harmonizar, mas como tu estás a dizer, é mais homogeneizar do que harmonizar mesmo. O harmonizar seria uma coisa orgânica,
que é o que acaba Sim, por acontecer sim. quando, por exemplo, uma estratégia evolucionariamente estável se perpetua porque e as outras porque não são, morrem, Uhum. essencialmente. Neste caso, não. É uma que não provou necessariamente ser uma estar a tentar suprimir as outras. E de certa forma até podemos achar que isto aqui é uma por estar Exatamente. É assim, Agora- quando tu tens controlo total e absoluto, muitas tornam-se vá. Pronto, Muitas estratégias evolucionárias tornam-se estáveis porque pronto, tens controle absoluto sobre as coisas. Isso dos campos de concentração, desculpem lá, é reeducação. Peço desculpa ao senhor Xi Xi Jinping. Jinping. Xi Jinping. Ahm, Para quem não sabe, por Xi acaso Jinping é o escorregou-me presidente o da presidente China. da China. Coisa engraçada sobre o Presidente presidente Xi do Partido Jinping. Tem um nome giro. Ping Pong. É muitos Xi isto. Jinping Mas Pong. a cena não é essa. Há uma coisa na China Há muitas. que acho eu. há bastantes, mas há uma em particular que é um meme deles Meme. sobre um meme, sobre o Xi Jinping. Ok. Acontece que foi banido este meme na China. Porque estava a fazer pouco da cara do senhor. Líder Supremo. Exatamente, que é basicamente o Winnie the Pooh. O Winnie the Pooh foi banido por causa disso, porque supostamente a cara dele e do Winnie the Pooh são parecidas. Eu lembro disso. E então o pessoal postava a cara dele para gozar com ele e entretanto o Winnie the Pooh foi banido da China. Portanto, sabia razão para não gostar de comunistas, está aqui. Exatamente. Isto é uma vergonha. Por acaso, isso que falas O Winnie the Pooh. O Winnie the Pooh, mano. Portanto, isso que estavas a falar dos campos de reeducação. Yeah. É uma coisa que se fala, Re-education through labor. É uma... através do trabalho. E não só. Eu tenho aqui um artigo que eu já ouvi há algum tempo, portanto já tem ano e meio. É de janeiro de 2018. Uma mulher muçulmana a dizer... Era o Uigur? Sim, o Uigur, na China. Sim. E eu implorei-lhes para me matarem. Uma mulher muçulmana a descrever tortura de eletrochoques num campo de internamento chinês. Campo de internamento, lá está, é de reeducação. Isto porquê? Porque com a estratégia, com a finalidade, lá está, de homogeneizar as culturas, de tornar os muçulmanos mais subservientes e de permitir que eles se envolvam, sejam absorvidos pela cultura chinesa em si, eles têm de ser reeducados. É engraçado porque o próprio Partido Comunista diz que isto tem de ser feito porque dizem eles que existe uma natureza muito própria do mundo muçulmano de não se querer deixar homogeneizar. Como estavas a falar há bocado, tanto os chineses têm isso muito também em si. Os muçulmanos também. Os chineses, fico com a impressão que é porque eu acho que eles acham genuinamente também, da mesma forma que nós achamos, que a cultura deles, que a forma deles de estar, que é superior à ocidental, e é por causa disso que eles também não se querem envolver demasiado. Eles próprios têm misturas. Não, porque eles próprios gozam imenso com o nosso estado atual. Okay. Aliás, eles têm uma palavra que é muito, muito engraçada. É Baizuo, que é B-A-I-Z-U-O. Baizuo. Okay. E significa em ocidental. Ocidentalês. Em ocidentalês. Baizuo é calão chinês. Que é assim, a tradução literal é esquerda branca. Eles usam Baizuo para gozar, é um termo derogatório, para a esquerda progressista branca atual. Okay, eles gozam muito com a cena do progressivismo extremo. Já estou a perceber. As outras culturas já perceberam-se do ridículo. Exatamente. E gozam. No ocidental. E estamos a falar de um país de esquerda. Sim. Por isso que os chineses, eles fartam-se de rir com aquilo que se está a passar na Europa e nos Estados Unidos hoje em dia. Com os extremismos é por isso que nós... Exatamente. É engraçado ainda para mais isto vindo de comunistas, não é? Os próprios comunistas acham que a nossa esquerda é de rir. É uma palhaçada. O que é muito... É qualquer coisa só. Acho que, por isso, isto diz muita coisa sobre... primeiro sobre a China.
sobre a forma como eles olham para nós e segundo, sobre a forma como nós próprios estamos aqui. Yeah. Campos de reeducação na China. Na província de Uma Xinjiang. coisa que não há. Não, se perguntarem... O governo chinês não, não... eles dizem que são extremamente... cumprem todos os padrões. É engraçado. Não é só isso. Não existem. Não são acampamentos de coisas. São sítios onde as populações são levadas para serem expostas à grande sabedoria de coisas. Para serem ajudadas, claro. Sim. E são sítios onde há grande colaboração. Tipo, eles embelezam a coisa. E é uma coisa que acontece imenso, mais uma vez, nos regimes totalitários, principalmente de esquerda, que é esta transfiguração da verdade. Não mentir, é pior que mentir. Tentar alterar o valor da verdade. Que é uma coisa que também acontece em todas as ditaduras, não é? Mas as ditaduras comunistas têm uma tendência mesmo muito grande de tornar a coisa muito cor-de-rosa. Tipo, fazer uma imprensa para fora de que é tudo muito cor-de-rosa. Exatamente. Mexe um bocadinho aqui atrás. Deixa-me desconfortável aqui atrás. Porque é muito insidioso e enfim. E esses campos de concentração, bom, a tal notícia de que eu estava a falar há bocado. Vou começar a ler, a traduzir um bocadinho. Uma mulher muçulmana, uigur, que diz ter sido torturada e abusada num campo de internamento chinês, onde centenas de milhares de minorias religiosas, não apenas muçulmanos uigures, centenas de milhares de pessoas, de minorias. Sim, aqui no inglês, minoria está a ser o sujeito. Sim. Centenas de milhares de minorias. Sim, está a perceber? Okay. De pessoas de minorias religiosas. Yeah. Sim. Que estão lá. Portanto, sim, não são só muçulmanos. A China também tem um stress gigantesco com os tibetanos, por exemplo. Exatamente. E a mulher de 29 anos, Mihrigul Tursun, disse aos jornalistas numa conferência de imprensa em Washington que ela tinha sido sujeita a uma interrogação de 4 dias que incluía não dormir, ter o cabelo rapado, ser eletrocutada e um exame médico intrusivo depois de ter sido presa pela segunda vez na China. E disse que os abusos ficaram ainda piores depois de ter sido presa uma terceira vez. Engraçado, a China, a comunidade internacional fala destas coisas, a China simplesmente toma a posição de o problema é ignorar completamente e dizer não. Isto não é um problema. Isto são coisas naturais de um país que está com um país grande, que tem uma população complexa e que isto é um problema que vocês querem todos comentar, mas nenhum de vocês tem este problema, por isso calem-se. É um bocado isto. O governo chinês, lá está. A China tem sido atacada portanto, há 1 ano e meio, nos últimos meses, há 1 ano e meio, por causa deste tipo de programas, que já pode ter imprisionado mais de 2 milhões, portanto, já há 1 ano e meio, fazer 2 milhões de minorias em campos de reeducação, naquilo que a China chama uma tentativa de criar unidade étnica. É tal coisa. Que é aquela harmonização que tínhamos falado. Homogeneizar, exatamente, claro. Por acaso é um conceito interessante porque se tu conseguires homogeneizar as etnias todas, eventualmente, lá está, as pessoas crias mesmo uma unidade, tipo, isto é uma coisa que é vista ao longo de décadas e décadas e décadas, não é? Não é uma coisa que nós vamos ver a acontecer na China, é uma coisa que alguém há de ver a acontecer na China. Que é assim, se as pessoas perdem um bocado, tu diluís a história dessas pessoas, a história única dessas pessoas. Portanto, faz todo o sentido o governo chinês, tendo em conta os objetivos que tem, querer fazer isso. As autoridades chinesas negam completamente e sempre qualquer repressão religiosa em Xinjiang. Eles dizem que medidas de segurança estritas... O grande problema e isto é uma dica, desculpa estar a interromper, mas isto é uma dica que eu deixo já para toda a gente quando tiver uma heuristicazinha. Desculpem. É uma heuristicazinha que eu coloco já aqui, que é se os governos estiverem a usar um acontecimento, ou o que é que seja, normalmente coisas como terrorismo, para pôr em causa as liberdades civis, corram
corram e lutem contra isso. Uhum. Porque, por exemplo, eu vejo isso na Europa. Hum. Aliás, há uma série britânica que fala, quase toda a série é sobre isto, que é Bodyguard, que é com o gajo, Ok. o Rob Acho que nunca Stark ouvi é com o Rob Stark do Game of Thrones, Ok. o Richard Madden. Ok. E basicamente é sobre um gajo, Richard Madden, que tem que proteger uma ministra Ok. britânica, acho que é a ministra De dos ataques anúncios internos ou qualquer coisa assim do de género. terroristas. Vá. Não, tem que a proteger, ele é seguro, tipo, ele é militar. E a cena é, porquê? Porque ela quer passar leis de encurtar liberdades civis em nome da proteção Da segurança nacional. Segurança nacional. Claro. O que é que me mete É problema verdadeira nisto? desculpa do Washington também já há décadas para cá de fazer o que quer que seja. É. Só que a série depois tem um plot twist interessante, mas eu tenho um grande problema com isto, que é exatamente isso que estamos a dizer. Quando as coisas começam a... Nós não podemos depender da piedade dos Estados e da boa vontade dos Estados, porque eles Não, tu não muito podes facilmente entram depender lá por uma da pessoa boa dentro. vontade de um governo, porque, assim, à partida, isso para mim é um paradoxo. Um bom governo não tem boa vontade. Pois é. Governo não tem boa vontade. Exato. Não é boa vontade, são interesses próprios, não são os teus. E aquela cena vai estar sempre dependente das pessoas que estão lá e da forma como o barco que é o país abana. E uma das coisas que eu percebo, que eu já me apercebi, é que quando nós começamos a trilhar o caminho para pôr políticas dessas que põem em causa as liberdades civis, se em algum dia nós temos líderes menos escrupulosos e mais pronto. Isto Assim, é o ok, isto é o isto primórdio para criar as bases de de um regime totalitário. que já tem Para as dar coisas uma- feitas para tornar-se fácil. Para dar uma ideia daquilo que estamos a falar, e se calhar uma ideia mais palpável, vá, Sim, estamos a falar poderia de ser militar. aplicada até aqui em Portugal. É uma ideia de que eu já ouvi várias pessoas aqui em Câmaras Portugal na a rua, falar. por exemplo. Era exatamente o que eu ia dizer. Há uma propensão muito natural para as pessoas aceitarem completamente a ideia de câmaras na rua para reduzir o crime. É isso que me mete impressão. As pessoas estão dispostas a ceder uma grande liberdade, que é a liberdade de movimento e a privacidade, Em prol imagina, da segurança pessoal. de situações muito pontuais. Vou citar aqui Benjamin Percebes? Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, e vou dizer que Já sei. todos aqueles que estão dispostos a abdicar da liberdade em prol de de segurança Não merece. não merecem nenhuma nem outra e não terão nenhuma delas. Porque é um bocado isto que acontece, é tal coisa. Presumir a má vontade do governo, para mim é uma ótima É heurística. uma excelente E heurística, exatamente. tendo em conta isto, é exatamente o que as autoridades chinesas dizem. Vou continuar a ler a notícia. As autoridades chinesas negam completamente qualquer perseguição religiosa ou étnica em Xinjiang Quando é que e isso dizem aconteceu? que as medidas estritas de segurança, que são comparadas pelos críticos a condições praticamente de lei marcial, com checkpoints de polícia em todo lado, com completamente. centros de detenção e com coleção em massa de ADN, são necessárias para combater a influência de grupos extremistas. A cena Esta é tal essa, coisa. É supostamente a segurança os uigures nacional. São terroristas islâmicos. Exatamente. Tipo, Ou têm a possibilidade albergam, de ou virem coisa a assim do ser. género. Exatamente. São facilmente radicalizados, de acordo com eles. Que é assim. É sempre assim. Mas agora, por acaso, é interessante a questão. Porque Mas não há então falamos disso em off. atentados terroristas muçulmanos nem na China. Não há. Se esse é o objetivo deles combaterem, está a funcionar. Se deve fazer, eu pessoalmente acho que não. Eles dizem Por que, a princípio, cena é acho que que vai já houve atentados terroristas, supostos atentados terroristas, porque depois a questão é essa. O problema é a liberdade de imprensa na China é tão pouca, é quase inexistente, que tu imagina, podes questionar se os atentados são legítimos. atentados terroristas uigures. É possível. É Uhum. possível. Eles estão a ser suprimidos, por isso eu acredito perfeitamente que tenha havido alguma Que resistência. se queiram revoltar Exatamente. e... Agora, a liberdade de imprensa na China é tão diminuta que eu não sei se não foi tipo uma tática chinesa mesmo, ou que sequer aconteceu. para fazer com que... Para criar apoio público a esse tipo de medidas. Isso é uma coisa que estávamos a falar ontem em Assim, off. podemos falar do 11 de setembro também, se Por quiser. exemplo, ontem falámos deste tipo de coisas em Exatamente, off. exatamente. E aconteceu. E é o pão nosso cada dia. É uma coisa que Chama-se- anda-se a fazer. Isso chama- tu tinhas chama-se- exato, isso tem um nome, não é? Eu não quero estar a mentir, eu acho que este é o nome. É exatamente, é dialética hegeliana, de Hegel.
Ok. Isto é uma coisa muito antiga. Isto é política 101. Sim, Isto é o básicozinho da política. Flag, basicamente. Exatamente. A false flag é a aplicação, é uma aplicação desta dialética. Que basicamente resume-se a 3 palavras: problema, reação, solução. E esta dialética é usada para quem quer que seja, até no xadrez, de certa forma, isto é usado. Isto é uma coisa extremamente abrangente, que é quando tu queres fazer alguma coisa, mas não tens as condições para o fazer e queres criar essas condições, nomeadamente no caso de governos, apoio público, o que tu fazes é tu crias um problema. Depois incitas a uma reação a esse problema através, por exemplo, dos mídias. E depois propões, tendo em conta essa reação emocional, normalmente, tu propões uma solução a esse problema. Que é aquilo que tu querias fazer antes, mas que não tinhas apoio para fazer. Exato. Ou seja, por exemplo, no caso, para dar fazer a comparação com o 11 de setembro, independentemente de ter sido isso que aconteceu ou não, se isto tivesse acontecido, teria sido uma coisa deste género. Foi o governo americano quer entrar no Iraque, quer entrar na Líbia e tudo mais por causa do petróleo, só que o povo americano não quer apoiar isso. Então eles atacam o seu próprio país, põem a culpa naqueles países e dizem, olha, se queremos evitar isto, temos de os atacar. Exato. E entram, ficam com o petróleo todo. Perfeito. E agora a ameaça desapareceu. A questão é que a ameaça nunca desaparece. A questão depois é isso. A ameaça nunca desaparece. A ameaça tem de ser eterna, porque senão perde o propósito. Exato. Financias um grupo terrorista, por exemplo, que é o que os americanos, e não é só os americanos, se as grandes potências sempre fizeram. Exatamente. Se vocês quiserem pesquisar no Google assim, sobre o financiamento americano à ISIS e assim, vocês vão encontrar milhões de resultados. Porque é assim. Eu não, digo já, eu não há achava, armas a eu não fluir achava para nada disto. Exato. O Simon Sinek fala muito disto. É players infinitos em jogos infinitos. Exatamente. Todas. É teoria de jogo. Isto é, Exatamente. assim, É teoria de jogo. é completamente Exatamente, expectável que isto aconteça se pensarmos um bocadinho sobre as coisas. Tipo, Mas eu acho que o problema é que a maioria das pessoas não tem noção, por exemplo, do que é teoria de jogo e não compreende estes conceitos. Eu não vou explorar nisso. Deixo a dica para quem quiser pesquisar e quem quiser ler sobre teoria de jogo. Mas é muito interessante neste caso, que é, na China pode estar a acontecer exatamente o mesmo. Os chineses podem ter chegado a meia dúzia de uigures e dizer-lhes, olha, toma aí uma coisa, ou damos liberdade às vossas famílias, vocês fazem isto, lixam-se vocês próprios, ok, porque vamos ter que arranjar gente para meter na cadeia, mas as vossas famílias têm, tipo, imagina, sei lá, o governo chinês dá-vos dinheiro, vocês vão para fora da China, blá blá blá, e vocês fazem este false flag attack. Exatamente. Pronto, imagina, toda a claro. possibilidade. A partir do momento em que és o governo, tu tens a possibilidade de, olha, façam isto, nós apagamos as um identidades, vocês vão do para onde mundo, vocês quiserem. Exatamente. Com mais recursos do Exatamente. mundo. Então, as possibilidades para o governo chinês, as possibilidades são quase infinitas. Tipo, são muito grandes. Até porque o governo chinês tem muito menos limitações do que o governo americano na sua ação, por exemplo. O que o Xi Jinping quiser fazer, ou o que as altas patentes do governo chinês quiser fazer, não tem as mesmas limitações que, por exemplo, tem o Trump. Obviamente. Isso faz com que o Xi Jinping, de certa forma, seja um presidente muito mais poderoso que o Trump, nesse sentido. No sentido em que a visão dele é executada a 110%, sem limitações. Olha, isto por acaso, agora que estou aqui a percorrer as minhas fontes para este episódio, encontrei aqui uma notícia relacionada com esta questão dos campos de treinamento mesmo, que é um whistleblower. Não sei se vocês sabem o que é. É um delator. Um assobiador, vá. Um chibo. É um delator. É um chibo, basicamente. É uma pessoa que tem informações de dentro e se chiba delas. Que é muito mau se vocês forem o Partido Comunista Chinês. É incrível se vocês forem o resto do mundo inteiro. Veio lançar umas informações. Isto é uma notícia, portanto, de este ano. Okay. Aliás, deste ano, exatamente 2019. Esta é a headline. Os prisioneiros dissidentes chineses têm os seus órgãos retirados para utilização. Já se anda a falar muito disso. Pronto, isto é uma coisa, porque é tal coisa, a partir do momento em que tu fazes tudo em segredo, tu podes literalmente fazer o que tu quiseres. Exato. E se eles quiserem fazer experiências médicas e... Isto é o que está a acontecer nos dissidentes nas prisões, não em particularmente nos campos de concentração,
mas fala primeiro da natureza do regime, segundo daquilo que ele está disposto a fazer, terceiro, porque não nos campos de internamento mesmo? Afinal de contas, Desde que haja contenção da queres informação, está tudo bem. homogeneizar a cultura, troca órgãos entre eles. E fica tudo homogeneizado um bocado, se calhar. Epá, eu tenho o coração daquele gajo que era capitalista, eu sou comuna, mas somos todos iguais. Não, a questão é que este homem que veio falar destas coisas, depois descreveu um bocado o que é que o fez desistir disto e falar disto. Okay. E foi de uma altura levar um prisioneiro para ele é um médico do exército, acho. Não, era um interno num hospital do exército. E de uma altura levaram para lá um prisioneiro acorrentado e tudo mais, completamente vivo. E começaram a abri-lo para lhe retirarem os órgãos. A sangue frio, o homem vivo e acordado. Aquilo que fez o homem mudar completamente de ideias foi quando o médico se virou para ele e lhe disse: tira-lhe os olhos. A sangue frio, a seco. E aqui a dizer assim, o médico disse ao George, é o nome, pronto, Fictício dele, nome artístico, para lhe tirar os olhos. Assim que o médico diz isto, o prisioneiro a morrer dá-lhe um olhar de puro terror. E o George congela no sítio e diz ao médico: não consigo fazer. Ao que o médico, mal ouvisto, pega, sem pensar duas vezes, e tira-lhe os olhos. Assim. Como se fosse tipo uma meloa e tivesse uma colher ali a tirar. Provavelmente o homem não gritou, que se calhar já estava sem língua. Se calhar. Não faz a mínima ideia. Não, mas é este tipo de coisas que acontecem. O que a mim mais me aterroriza em relação a esta situação, para além do óbvio, é o facto de que as pessoas não percebem o quão fácil é o Ocidente toldar para este tipo de coisas. É assim, e por exemplo, já na União Soviética, nós não soubemos destas coisas até ao fim. Pois, exatamente. Tipo, só quando só depois do 25 de Abril, por só acaso. quando o Solzhenitsyn lançou começou a lançar este livro. Exatamente. Quando, foi com décadas de Gulag 70, Archipelago, segunda metade. Assim. Exato. Ou seja, estamos a falar 50 anos depois de começar o regime comunista. Stalinista, altamente repressivo. Sim. O mais repressivo deles todos foi o stalinista. Isso foi a partir dos anos 40. Exatamente. Segunda Guerra Mundial. Mas pronto, 30 anos depois, 30 anos de atrocidades nos gulags. É que nós viemos a saber o que é que se passava. E a minha terroriza-me isso. É assim, e isto, lá está, isto que eu acabei de escrever, isto é como prisioneiros. O que é que acontece na China? A China tem também uma coisa que é já há um ter ouvido falar, que é um sistema de crédito social. Pontuação. Eu apanhei uma notícia há uns tempos para cá também de uma mulher que o pai dela atropelou e matou 2 pessoas, e por causa dela ser filha do pai dela, ela foi banida de se inscrever em universidades, de andar em comboio e tudo mais. O sistema social funciona muito simplesmente. Se tu te portares bem, dentro daquilo que o Partido Comunista define como bem, tu tens pontos e podes fazer coisas. Se tu te portares mal, não pagar os impostos a tempo, matar pessoas, roubar, o que quer que seja, tu vais perdendo pontos e vais perdendo acessos a hotéis, aviões, comboios, uma data com as universidades. Começa a ter cada vez mais limitado a tua a minha questão aqui é esta. A minha questão é, quando tu tens um governo totalitário, com câmaras na rua, por exemplo, com literalmente controle sobre tudo, e tu depois lhes dás o poder de prenderem assim à vontade, com desculpas próprias, por exemplo, e tu depois fazes este tipo de coisas aos teus prisioneiros. É assim, isto são as coisinhas que nós vamos sabendo. Nunca ninguém faz a mínima ideia de como é que isto pode estar verdadeiramente. O problema é esse, é que a tendência é que as coisas sejam sempre muito piores do que o que transparece para cá, para fora. Não quero falar demasiado tempo de coisas demasiado mais, porque isto é deprimente. O problema é assim, eu queria só fazer aqui só queria ressalvar aqui uma coisa, que é: nós estamos a falar da China e só estamos a falar de coisas más, mas isso é porque nós somos o advogado do diabo em todo, e então nós falamos das coisas más, mas não falamos das coisas. Eu pelo menos eu gosto de acreditar que eu fui visitar a minha avó no outro podemos dia. falar das coisas boas porque é um minutinho só. Não, mas continua. É assim,
Outro dia foste à tua avó. fui visitar a minha avó e apercebi-me de uma coisa que é, nós falamos das coisas mais reais. O problema é, imagina, no sentido em que as pessoas precisam estar mesmo informadas em relação às coisas que importam mesmo. Do mundo real. O grande problema é que, por exemplo, a televisão portuguesa o que faz é, em vez de falar das coisas reais, os reais problemas da humanidade, faz fear-mongering através de casos específicos, explode-os completamente e aterroriza as pessoas assim. Eu bem vejo, por exemplo, com a minha avó, que ela, imagina, o problema é, imagina, CMTV. não necessariamente, Ok. mas imagina, porque Não, fazem todas eu isto, só a estou a CMTV, falar se calhar, porque é o pináculo. eu só estou a falar porque é um exemplo perfeito. É o daquilo exemplo que é. primo. Não, mas a grande questão é, imagina, pegar, por exemplo, num homicídio que houve, E falar durante isso a tarde inteira. e Portugal é um país ultra inseguro porque uma pessoa foi morta, não percebendo Exatamente. que isto é simplesmente estatística pura. Sim, sim, Que é, sim. isso há de acontecer, e não é tem de acontecer, mas é Não quase é uma questão de inevitável. tem. É É uma inevitável consequência natural das coisas. da vá. liberdade. Exatamente. E isso que as pessoas não percebem. E sinceramente, o Aliás, e risco mesmo sem de ela, isso um continua a acontecer. homicídio, um homicídio ou 2 ou 3, não compensa, como tu estavas a dizer do Benjamin Franklin, de pôr em risco a nossa liberdade. E aquilo que acontece na China é exatamente isto levado ao extremo. Em prol da segurança, faz isto. O que é? É destruir a segurança. Porque a realidade é, segurança a custo de liberdade, como estavas a dizer, não é segurança. Não, o único problema aqui é tal coisa. É tu acreditares na boa vontade do governo. Exato. Opa, há alguma, eu não sei, há uma tendência gigantesca para, opa, não é uma tendência, é o que é. Os governos são autoridades e há uma tendência gigantesca para respeitar autoridades e tomar o que elas dizem como verdade. Tenho um Como grande por problema exemplo, com isso. como por exemplo também Deus. Deus também é uma autoridade moral religiosa, não é? Sim. Para quem acredita nelas, e tu tens de ter um respeito a essa autoridade e encaras o que ela diz como sendo verdade. Da mesma forma, as pessoas, quando um governo diz alguma coisa, as pessoas têm uma tendência, pelo menos eu sinto que vejo isso, as pessoas têm uma tendência para simplesmente Submeter. engolir Sim. e não Sujeitarem-se, não questionar demasiado. E Eu acho que é exatamente por causa disso que o mundo sempre foi e continua a ser liderado por minorias. Sabes? elites. Obviamente. Sim, elites. Obviamente, claro. Elites nesse Não, sentido, claro. Isso é. As pessoas não percebem, mas que tipo, imagina 99% da população mundial histórica é filler, é cannon fodder. Não é? Aliás, e é aí que entra a liberdade. A liberdade é estatística o pura. pressuposto necessário para uma pessoa comum poder vir a tornar-se um dia uma elite ela própria. É Pareto. É E só por isso. acaso ainda no outro dia estava a ler um artigo que dizia que tipo, a humanidade não é distribuição normal, é Pareto. 80-20. É 80-20, é mais interessante acaso, é do que engraçado. distribuição normal. O princípio de Pareto, o do 80-20, Yep. tem um corolário muito interessante. O 80-20 é que 50% para 1%. A questão da sim, riqueza. as pessoas não percebem. 80, 80-20 não sim, quer dizer sim. necessariamente 80-20. O Pareto de princípio, para quem não souber, assim, Princípio posto de muito Pareto. simplesmente, é um. Disseste Pareto de princípio. O Pareto de princípio, ok. É. O Pareto de princípio. Yeah. Estou a entrar num princípio de petição, mano. Não, mas o princípio de Pareto é um rácio. conceito. É um conceito de que, por exemplo, posto isto para o dinheiro, para a fortuna do mundo, que já ouviram falar de muitas vezes. 80% da riqueza mundial. 1% da riqueza mundial tem 1% da população mundial tem 50% da riqueza. Isto é uma consequência do princípio de Pareto. É Que isto, diz que extrapolado, é uma coisa que da acontece população muito tem na 80%. Exatamente, que é uma coisa que acontece muito na natureza. Por exemplo, nas formigas, 20% das formigas fazem 80% do trabalho de um formigueiro inteiro. Nas humanidade é a mesma abelhas coisa. acontece uma coisa também muito parecida, anda ali a valor dá perto daquilo. O 50% para 1% também é uma consequência disso. 20% 80% dos teus para clientes 20, vão estar 80% 50% de para 1. problemas, por exemplo. 20% dos teus clientes vão estar 80% de lucro. Este tipo de Exatamente, coisas. exatamente. É um 20% das rácio. pessoas têm 80% do território. Tipo, imagina, quando é privatização de terra, por exemplo. É uma coisa, por acaso, isto olha, é um princípio. 20% dos países vão ter 80% da área de território mundial. Uma coisa assim? Sim. Já? É, De certeza, imagina, que está por lá. Porcentagens russas, canadazes. Tipo, acontece imenso. Acontece imenso. Verifica-se na natureza. Exatamente, Verifica-se muito na exatamente. E é natureza. muito interessante. E acho que faz sentido as pessoas conhecerem exatamente por causa Aliás, disso. é só natural acontecer também na riqueza 20% das pessoas. É tipo, nem toda a gente consegue ficar
rica. É normal que exista essa distribuição, mesmo que tu desses liberdade total completa e fosse tudo completamente justo igual para toda a gente. Acaba por ser Pareto. A cena é interessante, é essa. Mas pronto, nós estávamos a falar. Ok, eu estava literalmente a falar em. É normal isto ser distribuído desta forma. Não que é uma distribuição normal estatística. Exatamente. Okay, Era isso que eu queria só fazer essa distinção. Estava literalmente a dizer que é uma distribuição de riqueza normal das coisas. Exatamente. Ok, natural, vou dizer natural, uma distribuição natural. Posto isto, queremos falar de outra coisa recente, que é a questão. Uma coisa que se anda a falar mesmo muito nos últimos tempos, literalmente, das coisas que se tem falado mais. E é bastante importante. Muito importante. Que é a questão dos protestos em Hong Kong. Isto demonstra uma coisa, que é, imagina, esta situação, em relação a Hong Kong, vai demonstrar muito a postura do governo chinês e a postura da comunidade internacional face à China. Muito mesmo. Vai pôr aqui um cheque gigantesco. Porque no meio disto tudo, pronto, nós já sabemos a posição do Donald, Big Donald, em relação à China. E ele não é grande fã de todo. E resta saber o que é que a Europa tem a dizer, porque no meio disto tudo, eu pessoalmente, eu vejo uma Europa muito submissiva, compactuante, quase. Com o que o governo chinês faz. Aliás, isto é uma coisa que eu já dizia antes do Trump ganhar as eleições. Tipo, alguém tem de querer fazer alguma coisa em relação à China. A China está... Simplesmente alguém decidiu deixar a China começar a crescer e ganhar hegemonia cultural e social lá no Partido Comunista, completamente lá na Ásia. E eventualmente isso traduz-se para o resto do mundo. Pois. E é assim... E eu, pessoalmente, não sou o maior fã da forma deles fazerem as coisas. Eu e os meus eufemismos. E gostava de ver alguém a fazer isso. Por isso é que eu fiquei muito contente quando o Trump, na altura da sua campanha, disse que queria... meter tarifas, essas coisas todas. Queria, pelo menos, lutar contra isso. Sim, porque senão... é um primeiro passo. E as tarifas e tudo mais é uma ótima forma de fazer, pôr pressão económica sobre eles, obviamente. Exatamente. Por isso, sim. Para começar, logo a primeira coisa, vai ser muito interessante ver como é que o mundo ocidental em geral vai responder a esta questão de Hong Kong. Mas o que é esta questão de Hong Kong? Que estava à espera. Exatamente. Mesmo, por acaso, que acho que é necessário as pessoas saberem o que é que está a acontecer, não é? Porque vocês vão ter ouvido falar e questionado sobre o que é. E para quem não sabe, Hong Kong é um de 2 territórios autónomos, como já tínhamos falado. Antigo o território britânico, tal como Macau, antigo território português. Mas o que é que acontece em Hong Kong? Como eles têm um estatuto especial autónomo, faz parte da política de um país, dois sistemas, que a China, o Partido Comunista Chinês delinea isto como sendo, ok, vocês são autónomos e têm a vossa cena, mas continuamos a ser um país britânica. Sim. Foi uma exigência britânica logo na altura, em 99, uma coisa assim. E uma das coisas que eles exigiram foi exatamente isso, porque Hong Kong é pronto, como toda a gente sabe, Hong Kong é uma zona extremamente rica, ultra rica do planeta, e Hong Kong é um dos poucos territórios chineses onde existe aquilo que é mais parecido com liberdade. Apesar de haver cada vez mais entraves, Hong Kong ainda goza de uma liberdade muito grande quando comparado com a China terrestre. Sim. Mainland China, como toda a gente lhe chama. Mas já está a acontecer exatamente isso. Está a começar a haver supressão, está a começar a haver incentivo à autocensura e o plano chinês, aliás, o acordo firmado com Hong Kong e com os britânicos é que Hong Kong mantém o seu estatuto até 2049 e a altura onde será renegociado o acordo e o estatuto. O que é que acontece? A China tem o Partido Comunista Chinês tem um plano de ação a longo prazo, porque isto é uma coisa, isto é uma coisa que o comunismo faz, que a democracia não faz. Tudo. A democracia não consegue fazer isto, que é planos a longo prazo. Por virtude de termos eleições de 4 em 4 anos e de nos arriscarmos a flutuar entre PS, CDS, BE, PSD, tudo mais, acaba-se por nunca se conseguir fazer nada a longo prazo. E é por causa disto que a democracia é a bandalheira que é, apesar de que eu gosto muito que seja esta bandalheira e prefiro que seja esta bandalheira livre. Gostava que às vezes ganhasse teno, mas pronto, é o que é. Eles têm uma planificação para, em 2049, tornarem-se o maior player mundial daquilo que é
o jogo mundial global. Portanto, 2049 é quase uma data profética para eles de quando nós vamos ter o estatuto de superpoder mundial. Eles têm o plano todo delineado até essa altura. Por acaso não sabia disso do acordo ser renegociado em 2049? É assim, não é renegociado, é de género. O acordo acaba em 2049. Aí tem que perceber o que é, porque imagina, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer em 2049. Exatamente. Só que assim, não vai acontecer China... rigorosamente nada. Tipo, já, a questão é que aconteceu tudo até lá. Em 2049 é que se vai avaliar o estatuto das coisas. O problema é que até lá tens 30 anos de muita coisa que pode acontecer. E que estava toda a gente disposta a deixar a China fazer o que queria até 2049. Exato. Que é esse, que é o grande problema. Mas a China bateu-lhes a pouca paciência. E eles estão a tentar acelerar aquilo que eles já esperavam em 2049, que era integrar Hong Kong no sistema da China. No sistema chinês. Porque assim, o que aconteceu com a questão de Hong Kong foi muito simplesmente. Foi o governo de Hong Kong, que é favorável à China, ao governo comunista chinês, estava em processo de passar uma lei de extradição de prisioneiros e de criminosos em geral. Acontece que, pronto, tu podendo acusar... Para quê? Para serem julgados na China. Ora, acontece que tu podes acusar qualquer pessoa de qualquer coisa, literalmente, e depois, havendo um acordo de extradição, significa que literalmente qualquer pessoa pode ir parar à China por qualquer razão que seja. O pessoal de Hong Kong gosta muito da sua liberdade. E Hong Kong tem bué de ocidentais também, é lembrar isso. E portanto quis exato, sim. E portanto quis preservar isso e começaram a fazer protestos. E é isso que dura até hoje. É engraçado. É engraçado. As pessoas de Hong Kong uma grande parcela da população não se identifica como chinesa. Sim. São a sua própria coisa. Isso vai estar, por exemplo, numa das notícias que nós vamos pôr o costume nas histórias, e isso vai estar lá. Houve mesmo sondagens e que demonstravam isso. Tipo, 70 e tal % da população não se considera chinesa. Chinesa mesmo. Tipo, Hong-Konguesa. Hong-Kongiana, vá. Tipo uma cena assim. É engraçado que na altura em que os protestos começaram a aparecer, o governo chinês primeiro negou a existência de protestos. Depois dos protestos se tornarem demasiado grandes, passou a dizer que esses protestos eram pró-China. Eram a favor da extradição. A state-run media, as empresas de mídia do Estado chinês, puseram mesmo isto. Tu chegaste a ter um ministro, acho eu, ou um porta-voz de um ministro, a ir dizer em público para a televisão que apoiavam estes protestos a favor da China. Aliás, que não era que apoiavam, era que estavam a gostar de ver o ímpeto do pessoal de Hong Kong em apoiar esta decisão. Depois disto ter tomado as proporções que tomou, eles aí caíram na real e disseram, não, ok, isto é mesmo muito mau, isto está a ficar mau, porque está mesmo um bocado agressivo, e agora dizem que aquilo é uma ameaça ao Estado chinês. O que é no mínimo interessante. Veres este caminhar da opinião deles próprios. E é engraçado, isto é uma coisa muito a 1984. O inimigo 2 não é o inimigo da manhã, então se tu apagares a informação de ontem, exatamente, a informação que tens hoje ou amanhã, pronto, tu podes fazer o que quiseres com o futuro. Exatamente. Podes fazer do futuro o que quiseres. Quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro. Olha, por acaso, é engraçado, esta questão do quem controla o passado controla o futuro tem a ver também com os false flags. Por exemplo, se tu controlares o presente, controlas o passado. Se tu controlas o presente, consegues criar as false flags. Criando as false flags, controlas o passado para controlar o futuro à frente. Ok, nice. Coisa interessante. É full circle. Exatamente. Volta tudo ao início. E portanto, é muito fundamentalmente isto. O pessoal de Hong Kong não quer a possibilidade de ser extraditado. Querem preservar a sua autonomia. É uma tendência muito grande dos seres humanos é uma tendência muito grande, simplesmente. Tipo... É assim, é tal coisa, e vamos ver como é que isto se vai desenvolver, porque até agora ainda não temos demasiadas informações sobre estas coisas, é uma coisa que se está a desenvolver. Começou há alguns meses para cá, começou em junho só. A China já está, basicamente eles têm um exército do povo, é o exército da libertação do povo. É People's Liberation Army, mas é uma coisa muito comunista. O tal rosa em todo lado. Mas é uma o People's Liberation Army, é o PLA. PLA, tipo, esse termo, People's Liberation, tipo, usa-se na China. Não é só na China.
Acho que também eu usava isso, Che Guevara e assim, mas pronto, Sim, isso é outra claro. coisa. É comunismo. Lo que les Portanto, cerran el camino. eles têm lá, têm forças, o PLA tem forças em Hong Kong que começam a ser mobilizadas. A China, a própria China, a China terrestre, lá está, também já começa a acumular exércitos nas fronteiras com Hong Kong E depois é fazer para siege. criar pressão. E depois é basicamente isso. Bem, isto é tal coisa, como tinhas falado há bocado, pelo menos o que eu vejo aqui, que era exatamente o que tu tinhas falado. É uma tentativa da China começar já a tentar integrar Hong Kong nesta... Eles é de género, para que nesta esperar? questão. Exatamente. 2049? É muito provavelmente 30 isso. anos. E isso cai dentro do mesmo padrão de atitudes que eles vão tomando ao longo do tempo. Isto foi uma coisa que eu apanhei, olha, há uns dias para cá também, que é outra parte desta questão. É, se eles estão a fazer isto com Hong Kong, primeiro, o que é que vão fazer com Macau? Ou será que É a mesma Macau coisa. sequer se vai revoltar É tanto? a mesma coisa, mas não se vai Se revoltar calhar, tanto. Não, exatamente. Macau é mais pequeno, muito mais. Segundo, tens a outra questão aqui no meio, que por acaso pouco falamos, também não há demasiado a dizer, que é Taiwan. A China considera Taiwan parte da China. Yeah. E Taiwan considera-se independente, é como tinhas falado, é o governo nacionalista, o governo nacionalista capitalista de direita. Liderado pelo Kuomintang. Exatamente. Quando foi a altura da Revolução da Guerra Civil na China, criou-se isto. E isto também me faz perguntar o que é que a China planeia fazer neste futuro próximo em relação a Taiwan. Porque se eles estão a aquecer as coisas assim em relação a Hong Kong, então o que é que eles planeiam fazer com Taiwan? Acho que é uma questão bem interessante para deixar por acaso. Yeah. Curiosidade que eu vi outro dia quando li esta notícia. Uma coisa que me ficou gravada na memória da altura de quando o Trump se tornou o presidente dos Estados Unidos. Literalmente, acho que foi quando o Trump se tornou presidente. Acho que foi das primeiras chamadas, se não a primeira chamada, como chefe de Estado que o Trump fez foi a Taiwan. Ok. Isso na altura, eu lembro-me de ler que a China ficou extremamente ofendida com isto. Porque isto é o chefe de Estado da superpotência, que é a tua inimiga, vai reconhecer que existe China para além da China. Yeah. Que vai completamente contra o grande princípio desacreditar completamente na do Partido Comunista Chinês, Exatamente. que é basicamente o princípio de unidade chinesa, de união chinesa. Engraçado, por acaso apanhei aqui uma outra notícia outro dia, a dizer que a China acusa os Estados Unidos de estarem a orquestrar os protestos em Hong Kong. O que é assim, como eu já te disse, eu gosto de ler a propaganda de todos os lados. Se isto é propaganda chinesa, eu gosto de saber sobre o que é que isto é. Eu na altura, eu vi a notícia, li a gorda, guardei e não a li. Portanto, ainda me vou informar mais sobre isto, mas é pelo menos interessante ter a noção de que isto... A China diz isto. Fica a dica. Exatamente. Bem, vamos enrolar se calhar. Exatamente. E pessoal, ficou aqui um episódio sobre a China. Exatamente. Ficam muitas questões para falar. Muita coisa. Isto é uma coisa para se falar de futuro, como é óbvio, porque isto é... Como 90% dos nossos episódios, mas a China é mesmo uma coisa. A China vai ser, pronto, é um grande player, está-se a tornar cada vez mais player e por isso mesmo vai cada vez, a cada ano que passa, dominando cada vez. E acontecer mais coisas com elas. Exatamente. Pessoal, redes sociais? Exatamente. Instagram, Facebook, 2treta em todo lado, Anchor, Spotify, Apple, YouTube. E mais plataformas, digam qualquer coisa. Exatamente. E falem connosco. E dando sugestões do que quer que seja. Yeah. E partilhem. E nós vamos... Ajuda imenso. Nós vamos nos manter, continuar a gravar. Exatamente. Vai deixar de haver falhas mesmo. Yeah. Eu espero que sim. Não é, João? Eu também. E vemos no próximo episódio, pessoal. Obrigado. Até já, tchauzinho. Pessoal.